Quem é dos tempos dos desenhos nas manhãs de segunda a sexta que passava na Xuxa, TV Colosso, deve se lembrar de uma animação tanto quanto estranha que rolava na programação daquela época. Caverna do Dragão. Bem diferente de outros desenhos como o He-Man, que mostrava aquele herói fortão num desenho todo colorido e ele sempre se dava bem no final. Caverna do Dragão falava de 5 jovens que tinham se perdido num mundo todo estranho, cheio de monstros assustadores, cheios de olhos, dragões, um demônio que andava num cavalo voador e não tinha todo aquele heroísmo desenfreado que tinha nas outras séries. Eles eram jovens, inseguros e viviam com medo naquele ambiente. Era um estilo de desenho bem ímpar naquela época e eu sempre adorei muito Caverna do Dragão. E só mais tarde que eu fui descobrir um pouco sobre as origens do desenho, que eu vou falar aqui hoje para vocês. E recentemente tá tendo uma onda de nostalgia em cima desta animação. Bom, na verdade, Caverna do Dragão nunca foi lá muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil até fez um certo sucesso, mas no exterior, né, no país de origem dele, o desenho só teve 28 episódios, sendo que a última temporada foi cancelada antes do final e a gente nunca viu o final daquela bagaça. Mas quem viu ainda se lembra de Caverna do Dragão e atualmente ele tá com um status meio cult, né? Aquela coisa assim que não se diz se é muito boa ou se é muito ruim, mas era bem peculiar para a época em que ela foi feita e por isso tem muita gente que curte bastante ela. A Hasbro, que é a atual detentora dos direitos sobre o desenho e também do Dungeons and Dragons, que foi o jogo que inspirou o Caverna do Dragão, está lançando alguns produtos resgatando o desenho, inclusive uma coleção de Magic The Gathering, né? Aquele card game com artes dos personagens do desenho animado. E essa semana aqui no Brasil, Zé Vitor, que é um conhecido produtor de fangames, está lançando um game não autorizado da Caverna do Dragão. E se tudo der certo, este vídeo vai estar sendo postado um dia depois de eu ter feito live jogando aí esse lançamento do Zé Vitor. Tá tendo tantas coisas em cima deste desenho clássico que até tá surgindo uma especulação aí de que pode ser que eles façam um remake do desenho para os dias de hoje, tipo o que estão fazendo com o He-Man para a Netflix. E putz, ia ser muito bom se fizessem isso. Mas rumores à parte, né, toda a onda de nostalgia em cima do Caverna do Dragão me pegou também e eu recentemente fui dar uma olhada nos episódios do desenho clássico lá mesmo. Consegui achar na internet toda a série, que não é muito longa, são 28 episódios, apesar que esses 28 episódios dá umas 8 horas de desenho animado, mais ou menos, e eu fui assistindo enquanto fazia outras coisas. Tem muita gente que vai revisitar Caverna do Dragão e sai falando mal pra caramba, dizendo que o desenho é uma porcaria e que só gostava antigamente porque era criança e não tinha senso crítico, né? E hoje, revisitando Caverna do Dragão, eu posso dizer que realmente, olha, tem muita coisa precária no desenho, mas ainda assim eu adorei, cara, e pra mim ele está entre os melhores desenhos de todos do período dos anos 80. Mas eu vou começar falando sobre a parte ruim, que é a própria animação do desenho. Eles conseguem dar uma ação muito boa para o que acontece no Caverna do Dragão, apesar de que a animação, não só nesse desenho, mas a maior parte dos desenhos dos anos 80 são muito lentos, principalmente quando a gente compara com os desenhos de hoje, que são tudo frenéticos, acelerados, tudo acontece muito rápido. E não é só em desenho animado, os filmes também naquele período eles são todos muito lentos comparados aos que saem hoje. Dá pra dizer que essa lentidão aí é coisa da época então, e a gente até releva. Agora o que não dá pra relevar é os traços que eles usavam nos desenhos, que tem uns quadros assim que são tão mal desenhados, tão bizarros mesmo, que eu fico pensando, cara, como que eles deixaram isso daí passar pro produto final? É incrível que tinha até mesmo algumas cenas que eles desenhavam os personagens com um olho aqui e o outro aqui
aqui e a boca toda torta, parecia uma aberração. E não são aqueles detalhezinhos que só uma pessoa que tá olhando assim, sabe, vai conseguir prestar atenção. É direto. Esses traços aí bem zoados que acontecem, principalmente na primeira temporada. Pra quem não sabe, tem 3 temporadas aí, a Caverna do Dragão. Na segunda temporada deu uma melhoradinha, assim, de leve nesses traços. E a terceira, assim, eles conseguiram atingir uma qualidade bem decente para os traços no geral. Pô, Velberame, você acabou de dizer que o desenho é um dos melhores dos anos 80 e agora você tá falando aí que é tudo uma porcaria, tudo esculhambado? É a impressão que vai dar para uma pessoa que for ver o desenho apenas pela parte visual. Tipo aquelas pessoas que vão jogar um videogame só pelos gráficos e não ver o resto. Então, Caverna do Dragão tem um enredo brilhante, maravilhoso e muito além do que tudo que aparecia nos anos 80, nos desenhos animados e até alguns dos anos 90. Eu diria que o estilo de aventura que a gente tem no Caverna do Dragão, pelo menos que eu conheço, né, só são comparáveis com coisas bem mais modernas, como Hora da Aventura, que começou a ser exibido em 2007, mais de 20 anos depois de Caverna do Dragão. E a própria origem da série é a razão dos enredos, das histórias de Caverna do Dragão serem tão boas. Afinal, ele foi inspirado no jogo Dungeons and Dragons, que era um RPG de mesa, o primeiro RPG de mesa nesse formato mesmo, lá dos anos 70 ainda. Pra quem não conhece Dungeons and Dragons, ele era um jogo vendido em livro mesmo. A edição que eu tenho, a única que me sobrou, né, depois de tanto tempo, foi esse aqui, Livro do Jogador, da segunda edição já, né? É o Advanced Dungeons and Dragons. Tá tudo arregaçado aqui, porque olha, passou por muita mão, passou por muita coisa esse livro, certo? Então você pega um livro desse aqui, ele vai estar ensinando como montar personagens, falando sobre evolução, itens mágicos, coisas do tipo, e vai ter informações para o mestre também tocar a partida. O mestre é um jogador especial dentro do RPG, é ele que vai contar a história, fazer as partes de todos os personagens que não são dos jogadores, né, e tem os nomes de NPC, vai agir pelos monstros, é ele que vai propor a aventura. Então, dentro da história, tudo que não é os jogadores é o mestre que cuida. E a ideia do RPG é mais ou menos fazer um faz de contas, né? A gente inventa uma história na hora, cada jogador vai agir pelo seu próprio personagem, eles têm que tentar sair das situações que os mestres propõem. Nos livros básicos, eles colocam mais as regras mesmo, e os jogadores leem aquilo lá e eles podem criar suas próprias histórias. Só que o Dungeons and Dragons vendia muitos livros de aventuras, que já vinham com as histórias prontas, cheias de reviravoltas, vilões bem elaborados. Então os jogadores podiam comprar aqueles livros, já estava tudo no jeito lá, o mestre só ia ler a aventura e narrar ela para os seus jogadores. Com tanto material criado para o jogo, eles conseguiram transportar muito disso daí para o desenho animado também. Como era uma animação voltada para o público infantil, eles usaram o recurso do viajante de outro mundo, né? Ou como chamam hoje de Isekai, que eles pegam personagens do mundo que a gente conhece e colocam dentro de um outro mundo. Então, como eles são novos naquele mundo, eles vão conseguir ver toda aquela fantasia pelos olhos de quem está assistindo. Diferente, por exemplo, de Senhor dos Anéis, que toda aventura acontece na Terra-média, os personagens são da Terra-média e é o narrador que tem que explicar para o leitor como as coisas na Terra-média funcionam. E na Caverna do Dragão, os viajantes do outro mundo são jovens que entraram num portal dentro de um parque temático e foram parar no mundo de Dungeons and Dragons, e de repente apareceu um anãozinho careca, cabeludo lá, vestindo roupinha vermelha, e começou a dar um monte de coisa pros moleques fazer. Muita coisa se falava, né, sobre o mestre dos magos, que ele era mó folgado, que ele só aparecia lá pra arrumar encrenca pra molecada e desaparecia depois. Sempre que alguém fazia
uma pergunta pra ele, pum, sumia no mapa, né? E essa daí foi uma das coisas que eu só fui entender que acontecia dentro da série depois que eu comecei a jogar RPG de mesa. O Mestre dos Magos lá nos Estados Unidos é chamado de Dungeon Master, que é o nome do mestre de Dungeons and Dragons. O papel dele é isso mesmo, dar aventura para os jogadores fazerem, não resolver as aventuras. Por isso que ele aparecia, falava, ó, tem uma treta bizonha acontecendo lá no outro reino, vão lá e se virem. Dava umas diquinhas ou outra e depois desaparecia, porque daí que vai estar rolando a aventura de RPG animada. Cada personagem representava uma classe dentro do Dungeons and Dragons. Na verdade, o jogo tem bem mais classe do que aquilo, mas eles pegaram algumas lá e tá bom, né? Então, o Hank era o Ranger, que é o perito em rastreamento, e também costuma ser bom com arco, por isso que ele tinha aquele arco de energia. O Bob era o bárbaro, simplesmente para descer a lenha na galera. Foi bem interessante que justo o mais novo da turma lá foi o bárbaro, porque o bárbaro costuma se atirar nas ações sem pensar muito, né? E é mais ou menos, né, o ímpeto que as crianças têm mesmo. A Diana é uma acrobata, uma espécie de lutadora que usa mais a destreza do que a força para resolver os problemas. O Eric era o cavaleiro, que foi interessante que eles colocaram um cavaleiro como um baita de um covarde. O Presto era um mago e como ele não tinha estudado magia nem nada, ele tinha lá o chapéuzinho dele que ele tirava algumas coisas e justamente por não ter experiência com magia, ele dificilmente conseguia tirar coisas boas daquele chapéu. E a Sheila era a ladra, e aí que vinha o manto dela, que a deixava invisível. Muitos dos monstros e vilões que eles enfrentavam também eram originais do Dungeons and Dragons. Interessante que o Vingador não era, ele nunca apareceu em nenhuma aventura anterior à Caverna do Dragão e foi criado realmente para a série. Mas Tiamat, ela era o deus dos dragões malignos. O Vingador se borrava de medo dela, não era à toa. O bicho era muito brabo mesmo. Tiveram alguns vilões bem grandes e poderosos que eles enfrentaram assim com uma certa facilidade. Quer dizer, eles se ferraram bastante para enfrentar eles, mas nada comparado ao real poder daquelas criaturas. Por exemplo, no segundo episódio, que eles estão precisando de dinheiro para contratar um guia, eles acabam sendo enganados por uma mulher que se transforma numa aranha gigante. Aquela lá era a Loth, a rainha demônio das aranhas. Ela era uma espécie de deusa maligna dentro da história. Em um episódio bem icônico, o Olho do Observador, eles vão enfrentar um monstro que era uma bola cheia de olhos, e eles conseguem derrotar o monstro com uma florzinha. O Beholder, que é o nome inglês do Observador, é um dos monstros mais terríveis de Dungeons and Dragons. Pra você ter uma ideia, só um daqueles olhos lá que ele possui pode disparar um raio mortal que se acerta mata a pessoa na hora. Mas claro que lá em 1980 eles não iam fazer um desenho animado cheio de guerreiros super poderosos, mago de nível 20 disparando raio pra tudo quanto é lado, porque não era bem essa a intenção da série. Então eles sempre davam um jeitinho de derrotar os vilões sem entrar em um combate mesmo, né? Eles sempre, as lutas de Caverna do Dragão são meio pacifistas, aquele negócio que o Hank poderia detonar os oponentes lá com o seu arco de energia, mas ele preferia usar o recurso para dar um nó nos caras e amarrar eles. Mas mesmo para uma série infantil ele é meio pesado. Os moleques chegavam até a chorar de frustração por não conseguir voltar para casa, porque sempre que eles achavam algum portal, algum meio para conseguir escapar daquele mundo, ou o Vingador aparecia ou acontecia alguma coisa que os impediam, né? E eles realmente ficavam arrasados com isso. Tem vários episódios que falam de escravidão, tortura, chantagem, tudo que é mais engraçado acontece lá. E também tem um dos episódios que eu ainda acho mais impactante de toda a série, aquele em que os moleques simplesmente ficam de saco cheio do Vingador e resolvem ir atrás dele, com tudo. Eles deram um enquadro no Mestre dos Magos lá e falou, ó, a gente quer derrotar o Vingador de uma vez
por todas. Como que a gente consegue? E isso daí também é uma coisa que acontece no RPG de mesa, sabe? Porque às vezes os jogadores ficam frustrados se a aventura é muito difícil e tudo mais, e eles dão um enquadro no mestre, daquele jeitinho que aconteceu lá da série. Foi muito bom aquele lance. E o mestre dos magos daí dá a letra pra eles que eles têm que ir lá para onde os dragões morrem, no cemitério dos dragões, que é onde as armas deles ficariam mais poderosas. Apesar de todo o alívio cômico, principalmente por causa da dupla Eric e Presto, dava pra ver que os produtores realmente queriam colocar um tom mais sinistro e assustador em Caverna do Dragão. E isso daí, pra mim, foi muito bem mostrado no primeiro episódio da última temporada, onde acidentalmente os moleques lá libertam uma força diabólica apocalíptica que nem o Mestre dos Magos e o Vingador juntos conseguiriam derrotar ele. Na verdade, a terceira temporada de Caverna do Dragão passou pouquíssimas vezes aqui no Brasil, e eu me lembro de ter assistido antes, né, só uma vez, e faz muito tempo eu já era um pouco maiorzinho do que quando eu tinha começado, né, assistido Caverna do Dragão antes. E mesmo já sendo um pouquinho maiorzinho, fiquei assustado pra caramba assistindo aquele episódio. Foi realmente muito frustrante quando eu fiquei sabendo que a série tinha sido cancelada ainda nos anos 80 e que nunca produziram o final para ela, porque os moleques lá sofreram tanto tentando achar o caminho de volta para casa e nunca encontraram. Eles estão praticamente perdidos naquele mundo até agora, mesmo tendo ajudado outras pessoas da Terra que acabaram parando lá a encontrar caminho de volta para casa. Eles ajudaram outros, mas não conseguiram voltar. Justamente por causa de tanta frustração, lá no comecinho da internet começou a circular um e-mail que tinha o suposto último episódio da Caverna do Dragão, e era também uma história pavorosa, que falava que o Mestre dos Magos, na verdade, que era o sacana de toda a história lá, que ficava dando volta nas crianças e não queria que eles voltassem para casa, e para ajudar a atrapalhar, ele deixou a Uni junto com eles, que na verdade era um pequeno demônio disfarçado de filhote de unicórnio, que sempre dava um jeitinho lá de atrasar o lado dos moleques quando encontrava algum portal para voltar para casa. E o Vingador, que é o vilão da história, neste suposto último episódio iria ser revelado que ele estava lutando contra o Mestre dos Magos porque sabia que ele que era um lazarento. Cara, essa história rodou anos e anos na internet e eu passei um bom tempo acreditando que aquele lá que era o final verdadeiro. Mas um tempo depois liberaram o roteiro do último episódio, que chegou a ser escrito, mas nunca foi produzido. E nele os personagens todos encontravam um final feliz. E olha, eu acredito que só liberaram esse roteiro aí por causa da fanfic que rolava na internet, viu? Mas esse episódio final chegou a ganhar até uma animação feita por fãs que se encontra disponível aí para assistir no YouTube mesmo. Sem dúvida, a qualidade de produção do Caverna do Dragão era super precária e hoje, principalmente, conseguimos notar muito isso. Mas a qualidade do roteiro e do ambiente que eles criavam era de outro nível. Era como se eles produzissem um desenho animado para crianças sem tratá-las como crianças, tratando elas como gente grande. E ainda servia como uma bela introdução aos mundos de fantasia e principalmente ao RPG, que era a principal intenção do desenho animado, né? Divulgar o Dungeons and Dragons. Então cada episódio era uma aventura completamente diferente, com monstros diferentes, com desafios diferentes. Nenhum episódio era igual. Além do detalhe, claro, né, de que eles achavam que ia pra casa, mas sempre dava algo errado. Eu gostei pra caramba de reassistir Caverna do Dragão e já tô até vendo que eu vou reassistir mais algumas vezes aí no futuro. Será que eles vão fazer algum remake ou pelo menos um remaster? Ou no mínimo colocar nas plataformas digitais aí com uma qualidade de imagem e som decente?
Eu espero que sim, né? E espero também que se eles republicarem Caverna do Dragão, que eles mantenham a dublagem original que foi feita aqui no Brasil, porque aquilo lá ficou impecável. Os dubladores colocavam tanta energia, tanto amor naquelas vozes lá que deixava tudo muito mais emocionante. Eu não consigo nem pensar em assistir Caverna do Dragão com áudio original, viu? Mas são esses aí os meus comentários então sobre Caverna do Dragão, e agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês, falando se vocês conheciam a série, se vocês assistiam, o que vocês gostavam, se você achou que, como galera gosta de falar aí, né, que ele envelheceu mal. Deixa aquele comentário aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!